Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler também o Salmo 8. Nós estamos hoje no segundo domingo da estação da criação. A estação litúrgica da criação começa em 1º de setembro, vai até 4 de outubro. Essas duas datas têm sido usadas como parênteses para a estação da criação por igrejas no mundo todo. Para quem não sabe, a gente adota esse costume aqui na nossa igreja de celebrar as estações litúrgicas, o calendário cristão histórico. E o propósito disso é a gente lembrar da história da redenção de novo todo ano. Todo ano a gente repete. O mundo é criado, as promessas são feitas, Jesus nasce, Jesus realiza seu ministério, tem a caminhada para Jerusalém, Jesus morre, ressuscita na Páscoa, nós ressuscitamos com Jesus e nós esperamos até a descida do Espírito e celebramos o Pentecoste, e depois é a missão, e depois começa tudo de novo em 1º de setembro. E o objetivo disso é lembrar a história da salvação todo ano outra vez, porque a nossa memória é curtinha. E a gente precisa lembrar todo dia, toda semana e todo ano porque a gente é crente. Porque a gente esquece. Então é por isso que a gente celebra o ano cristão. E nós estamos na estação da criação. No domingo passado, o Regis ministrou para nós sobre o templo, um tema que emergiu já há algum tempo aqui. Durante a exposição de Êxodo, ele apareceu também. O pastor Jonathan ministrou para nós e mostrou como o tabernáculo é um microcosmo. Ele representa toda a criação, a terra, o céu, o lugar da presença de Deus. O templo de Salomão era a mesma coisa, e tudo isso está inspirado ali em Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, nós temos a constituição de um templo sagrado e de um espaço sagrado. Existe uma semana que se conclui com a introdução da imagem de Deus no seu templo, e nós temos a constituição desse lugar santíssimo, que é o Éden, aonde Deus caminha com os homens. Então nós entendemos isso, que o mundo é um templo. O mundo é um grande templo e existe um lugar santíssimo. E os homens foram postos, sendo a imagem de Deus, como reis sacerdotes. Eles governam esse templo cósmico com Deus, e eles representam como sacerdotes da criação, o louvor da criação. Então, a Bíblia ensina, os Salmos ensinam, que o sol se regozija, que os rios batem palmas, que as árvores, os montes louvam ao Senhor, mas eles fazem isso silenciosamente. Quem é que vocaliza o louvor de toda a criação? Que compreende, apreende e vocaliza o louvor da criação? O ser humano, como nós vamos ver aqui. Então, além de falarmos da criação como um templo, e isso significa que o propósito do universo e da existência é doxológico, é a glória de Deus, existe também a questão da função do ser humano. O ser humano como rei sacerdote nesse templo cósmico e a nossa função. Entender a doutrina da criação, em primeiro lugar, é entender isso, que o mundo dá glórias a Deus, que a criação louva a Deus e que nós somos sacerdotes e os oficiantes desse culto. Nós, seres humanos, somos oficiantes desse culto. É verdade que, por causa do pecado, os homens se esqueceram disso, como nós vimos. Vamos ver ainda. Mas a igreja é esse povo restaurado para essa função. E eu dei um exemplo disso ontem mesmo. A gente está no retiro do Labri sobre questão ambiental, né? Eu deixei a turma lá e vim aqui para a igreja, mas a Alessandra está lá com o pessoal. E
a gente tem um pé de jabuticaba lá que dá uma jabuticaba muito doce, mas muito doce. Eu até comi demais jabuticaba, teve efeitos. Enfim, mas agora eu estou bem. Gente, é muito doce. O que significa ser um sacerdote da criação nesse momento? Significa que o cristão, ele não come só jabuticaba, e ele não apenas louva a Deus pelo seu gênio criativo por criar jabuticaba. É que quando você pega e come aquela jabuticaba doce, aquilo tem que, a glória da jabuticaba tem que ser vocalizada. Aquilo tem que virar um agradecimento. É muito simples. Você não pode simplesmente comer uma jabuticaba doce. Você tem que comer e louvar a Deus enquanto você sente o docinho da jabuticaba. Então, o sacerdócio da criação começa com a gratidão. É por isso que o pecado começa aí, Romanos capítulo 1. Tendo conhecimento de Deus, capítulo 1, verso 18 e 19, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E é assim que começa a explicar o pecado em Romanos. Assim. Então, esse assunto é muito importante. Recuperar a questão da criação na imaginação contemporânea e da igreja começa com a liturgia da criação. Nós estamos num templo. O Éden é um lugar de delícias, mas tudo aponta para Deus. Então, enquanto você se delicia com o Éden, você responde, você agradece, louva a Deus pela chuva, pela vida, pelo ar, pelo alimento, pelos seus parentes, seus filhos, seu cônjuge, pelo seu trabalho, as roupas que você está usando. Se você não está sentindo dor agora, tudo que você está vivendo precisa se transformar em um sacrifício que o sacerdote traz no templo do Senhor. E você é o sacerdote. Gênesis capítulo 1, versículos 26 em diante. Nosso tema de hoje, a imagem divina. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém. Salmo 8, nosso segundo trecho. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos a assistência do teu Espírito Santo para nos dar entendimento da tua palavra e um coração para obedecer. Amém.
Entre janeiro e fevereiro de 1947, há 75 anos atrás, aconteceu a primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos da recém-formada ONU, para estabelecer o que viria a ser a Declaração Universal de Direitos Humanos. Foi uma reunião em Nova York, montou esse time, a Eleanor Roosevelt, com canadenses, americanos, europeus, tinha um chinês muito importante, um libanês, que eu vou falar dele agora, os soviéticos estavam lá, estavam de boa vontade, não, mas estavam, e se juntaram para redigir uma Declaração Universal de Direitos Humanos, porque se uma coisa ficou muito clara na Segunda Guerra Mundial, foi que estados, defendendo a sua soberania, não pensavam duas vezes em passar por cima dos seus próprios cidadãos. Isso é um grande problema do século XX. Então, a Paz de Westfália acontece quando? 1648. 300 anos depois, o pessoal fala, não dá, esse negócio de soberania do Estado não é suficiente, porque o Estado passa por cima. O que aconteceu nos países nazistas, né, fascistas, também nos socialistas e em outras nações. É um problema gravíssimo. Então, houve um acordo de que era necessário fazer algo a respeito, estabelecer um limite moral mesmo, não apenas político. Então, se juntaram essas pessoas com essa liderança para compor essa Declaração Universal de Direitos Humanos. E nessa assembleia elevada, você tem a esposa, obviamente, a articuladora, né, do Roosevelt, Eleanor Roosevelt, foi a principal articuladora. Tinha uns nomes bem importantes, o Humphreys, tinha René Cassin, um judeu, que já tinha trabalhado para buscar proteção de direitos de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, e foi muito influente. Você tem um chinês, que era da época da China, antes de ser comunista, né, o Chiang. Charles Habib Malik é um nome especialmente importante para nós. Ele era um teólogo e filósofo cristão libanês, jovem em comparação com os outros, e um cristão super comprometido, teve até alguma influência no cristianismo americano na época, mas ele representava outro mundo, né, de origem maronita, era o cristianismo ali do Oriente Médio, né, era um cristão libanês. E o Malik, famosamente, levantou uma bola na primeira sessão, que deu um debate quente, muito quente. Ele conseguiu discordar dos americanos, né, e da visão da Eleanor Roosevelt, e dos soviéticos também, que ficaram muito incomodados com a linha de argumento dele, mas ela acabou prevalecendo na redação da Declaração de 48. E a questão, a Eleanor, o Charles Malik diz o seguinte, ele fez o seguinte questionamento na reunião, e aí o fogo acendeu, né? Quando falamos de direitos humanos, estamos levantando a questão fundamental, o que é o homem? Ou seja, quando acontece a discordância sobre direitos humanos, a discordância é sobre a natureza da pessoa. É o homem meramente um ser social? É ele meramente um animal? É ele meramente um ser econômico? Levantou essa bola. Dá para entender porque o pessoal ficou incomodado, né? Os americanos queriam falar em direitos individuais. E os soviéticos achavam que os deveres do indivíduo com a comunidade representada no Estado estão além de qualquer direito individual. Faz sentido, né? É isso que eles estavam debatendo ali. E aí o Malik disse, nada disso. O ser humano é uma pessoa.
É uma pessoa que existe em comunidade, mas ele é uma pessoa, ele não é um indivíduo. E também não existe esse negócio da massa. As massas, né? Assim que a esquerda gostava de falar das massas. Que massas? Não tem nem indivíduo, nem massas, tem pessoas. E isso de uma influência direta de séculos e séculos de reflexão cristã sobre a personalidade que nasceu da discussão sobre a Trindade. Como é possível que 3 pessoas sejam um, mas são 3 pessoas? E na tradição cristã oriental, a formulação da doutrina da Trindade foi uma das fontes e das 2 naturezas de Cristo, da formulação do conceito de pessoa. E o Marek falou assim, não, é pessoa, não é nem indivíduo nem massa, é pessoa. Ele bateu nessa tecla, e por isso deixou de ser uma declaração de direitos individuais e se tornou uma declaração de direitos da pessoa. Um ponto que Jacques Maritain também, filósofo católico, defendeu isso, na época, né, com seus relatórios, seus estudos a respeito, e essa visão prevaleceu, teve o apoio do René Cassin e de outros. É uma história muito bonita, uma jurista americana chamada Mary Ann Glendon escreveu sobre isso, e ela buscou os arquivos do processo, né, de constituição da declaração. E, por causa disso, nós sabemos que o cristianismo teve uma influência direta na composição da Declaração de 48, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma mera repetição ou atualização da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, né, que tem uma base nitidamente ateísta e tal. Ela é diferente, foi uma revisão completa e a influência cristã foi decisiva. Mas, às vezes que a gente não soubesse dessa história sobre o papel do Charles Malik, que depois se tornou secretário-geral, né, chegou a se tornar da ONU, nós sabemos, por causa da história da influência cristã, na própria concepção de que existe esse conceito da dignidade humana, que está no primeiro artigo da Declaração de 48. Que diz claramente que todas as pessoas são iguais em dignidade e direitos. Isso está lá desde o início, né, na Declaração de 48. Mas de onde vem esse negócio? De que existe essa dignidade especial? Mais recentemente, em 2018, por causa de confusões e divergências muito grandes na interpretação dos direitos humanos, a gente sabe que essas divergências existem. Existem, por exemplo, existe a afirmação na Declaração de 48 e em outras convenções de que os pais têm direito de dar a educação religiosa e moral para os seus filhos que eles consideram correta. Isso está na Declaração de 48, isso está no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Isso significa que nenhuma escola pode dar ensino ético ou religioso para os filhos sem autorização dos seus pais. Eu duvido que você ouviu isso na escola que você pôs seu filho. E provavelmente muitos professores não sabem disso, mas o Brasil é signatário desse pacto. Tem que pedir licença. Eu quero ensinar qualquer coisa ética. Ética sexual, por exemplo. Tem que perguntar para os pais primeiro. Mas aí os direitos individuais, se a gente está na cultura dos direitos individuais, também existe a ideia de que o indivíduo é autônomo, né? Então ele pode fazer o que ele quer. E por que os pais vão dizer para ele o que ele tem que fazer? Né? Então, por causa dessas divergências aí que foram surgindo, houve um acordo de que os princípios de 48 tinham que ser recuperados. E em 2018 aconteceu essa reunião importante e foi publicada a Declaração de Punta del Este sobre a dignidade humana, sobre a dignidade de todas as pessoas, e isso também é muito importante, a linguagem, em todos os lugares. E é uma declaração influente. Quem articulou isso foi um cara chamado Jan Figel. Era um enviado especial da União Europeia para a Liberdade Religiosa, cristão também, e ele foi quem articulou essa declaração muito importante de 2018. Eu vou citar aqui uns trechos dessa declaração.
A dignidade humana, isso está nos considerando, é a fonte e sustentação de todos os direitos e liberdades reconhecidos como fundamentais na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48. E no primeiro artigo diz o seguinte: a dignidade humana é inerente a todas as pessoas e a importância de respeitar, promover e proteger a dignidade humana em todos os lugares é o princípio fundamental e a finalidade ou objetivo-chave dos direitos humanos, bem como o critério inestimável para avaliar o nível de compatibilidade das leis, das políticas públicas e das ações fundamentais segundo os padrões dos direitos humanos. Então, depois, comentando isso, o Ian Figuel disse o seguinte: está claro que necessitamos de uma mudança positiva na ambiência dos direitos humanos internacionalmente. E a declaração é um passo para disparar essa transformação. Isso foi em 2018. Numa viagem aos Estados Unidos, eu conheci o Ian Figuel e tem um brasileiro crente envolvido com isso, que foi um dos signatários da declaração original, Rodrigo Vitorino, professor da Federal de Uberlândia, um amigo. O cristianismo continua agindo nessas coisas. E muita gente não faz ideia de que os direitos humanos teriam alguma relação com o cristianismo, mas tem uma relação orgânica e direta. Porque o conceito de dignidade humana está fundamentado na ideia de que o ser humano tem um valor especial entre todas as criaturas. E a origem dessa ideia de que o ser humano tem um valor especial é judaico-cristã. Isso veio da Bíblia, gente, veio da ideia de imago Dei, a ideia de imagem divina. Alguns anos atrás, um autor que eu gosto bastante, Michael Perry, um professor de Direito da Universidade Emory, dos Estados Unidos, publicou um livro bastante importante, Rumo a uma Teoria dos Direitos Humanos, publicou pela editora da Universidade de Cambridge. E é um cara cristão também que tem uma influência significativa. Muitos aqui gostam do Tim Keller. Tim Keller escreveu o livro Justiça Generosa, excelente livro sobre justiça e cristianismo. E ele cita o Perry lá. O Perry é uma das fontes dele para pensar o que é a justiça hoje. Só que ele fala de teologia bíblica, né, o Keller. O Perry é ciência do direito, né? Mas ele diz o seguinte nesse livro: a convicção dupla de que cada ser humano tem dignidade inerente e que nós deveríamos viver as nossas vidas de acordo com isso é fundamental para a moralidade dos direitos humanos. Então, isso é um ponto muito importante. A Declaração de 48 e outras declarações que foram surgindo não são meramente documentos legais. São documentos morais. Quando você diz que, como diz o primeiro artigo da Declaração de 48, que todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos, e que, tendo razão e consciência, têm o dever de agir uns para com os outros em espírito de fraternidade, do que você está falando? Você está falando de ética, você não está falando de códigos legais, como você tem códigos criminais ou de direito tributário, ou seja o que for. Você está falando de ética, você está falando das fundações morais da ordem social, de como as pessoas devem lidar umas com as outras e como o Estado deve lidar com elas. Quando você diz, por exemplo, que a gente é dotado de razão, de consciência e tem deveres de fraternidade, o que é isso? Não por acaso, um dos redatores, junto com o Malik, que foi o judeu René Cassin, que eu mencionei aqui, argumentou, e ele usava isso para divulgar o conceito de direitos humanos entre comunidades judaicas, que a Declaração de 48 era um desdobramento dos 10 mandamentos. Sim, isso é o que disse um dos redatores da Declaração de 48. Era um desdobramento dos 10 mandamentos. Só que numa linguagem diferente, numa linguagem de deveres, numa linguagem de responsabilidades, mas uma linguagem de direitos.
Então, é uma questão ética, é um domínio ético que está sendo coberto ali, quando se fala de direitos. E, por isso, a declaração de 2018 agora reconhece que eles procedem da ideia de dignidade humana. A ideia de que o ser humano é especial é o que funda o sistema de direitos. É uma fundação ética. É até mais do que isso, como a gente vai ver. Agora, qual é o problema? O problema contemporâneo com essa formulação. A gente sabe que porque Eleanor Roosevelt estava lá, René Cassin, Malik, a gente sabe que existe uma influência religiosa na Constituição e cristã na Constituição daquela declaração. Mas a declaração não faz menção a Deus e nada disso. E o conceito da dignidade humana fica como que suspenso no ar. Ok, todos os seres humanos têm dignidade. Bonito. E de onde vem isso? O que faz pessoas terem mais valor do que pedras? Porque muita gente pode discordar a respeito disso. Talvez você seja uma pessoa que goste de seres humanos. Mas vocês conhecem pessoas que gostam mais de bichos do que seres humanos, não é? Talvez até sejam alguns de vocês aqui. Existem pessoas poderosas que gostam só do próprio umbigo e que não têm absolutamente nenhum escrúpulo relacionado com alegados direitos da pessoa humana. Direitos da pessoa humana não estão estabelecidos porque alguém fez uma convenção em Nova York e declarou que é assim. Porque se os direitos humanos não tiverem uma fundação na realidade, se os seres humanos não tiverem mais valor do que as pedras, nenhuma Disneylândia de concílio internacional de direitos humanos vai estabelecer isso. Não vai. A não ser para quem é sugestionável ou para quem é fraco e precisa de um sistema de proteção. Mas pensa uma pessoa doente, fraca, sem capacidade de se manter. Por que cargas d'água os poderosos precisam cuidar dessas pessoas? Porque você disse? Porque o governo disse? E por acaso, quando o governo diz alguma coisa, as coisas passam a existir? Ou existe uma fundação ontológica para a dignidade humana, ou simplesmente não existe dignidade humana, e o Nietzsche está certo, isso é uma ficção dos fracos para impedir os fortes de fazerem a sua vontade e serem felizes. E pronto. O Perry cita um historiador americano, inglês, o Richard Towney. Assim, é uma frase muito cândida e evidente para todo mundo, se você for honesto. A essência de toda a moralidade é essa: crer que cada ser humano tem importância infinita e que nada pode justificar a opressão de um pelo outro. Mas para crer nisso, é necessário crer em Deus. Então, essa é a grande ausência da Declaração de 48. Evidentemente, não dava para pôr Deus lá. Mas Deus ocupa todos os espaços ao redor dela. Porque sem Deus não tem dignidade humana. É simples assim. A ideia de dignidade humana vem da ideia de que existe algo sagrado no ser humano, algo especial que não pode ser tocado. O que faz uma coisa ser especial e não poder ser tocada? É que aquilo tem um valor especial. E os valores vêm das relações. De repente eu mencionei isso, você ganhou um presente do seu avô, da sua avó, que te conecta com experiências muito importantes. Então aquilo é sagrado para você por causa da relação, não é? Agora, quanto valor tem um automóvel se todos os seres humanos desaparecerem da face da Terra? Nenhum.
Não tem valor nenhum o automóvel. Ele tem valor porque ele significa algo para os seres humanos. E a questão é que afirmar um valor absoluto, imutável para a pessoa humana, exige alguma relação para além da pessoa humana. Isso tem que ter alguma fonte. E o ponto nas Escrituras é que o ser humano tem um valor especial, ele é sagrado por causa dessa relação. Essa relação muda tudo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 8 em diante. Nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não deve ser assim, irmãos. Da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? O que nós temos aqui, irmãos? Por que nós não podemos amaldiçoar os homens? Por causa de uma relação especial que eles têm com Deus. É porque eles são feitos à imagem de Deus. Então, a relação especial que o ser humano tem com Deus, como a sua imagem, significa que nós temos deveres para com os homens. Essa é a questão. O fato de que os seres humanos têm valor para Deus, são sagrados para Deus e têm uma função especial, que é a função de representar Deus, cria deveres em nós e cria direitos neles. Por que o ser humano tem esse lugar especial? Porque ele é um reflexo da imagem divina. Ele tem certos direitos em relação a mim que ele pode reivindicar. Ele tem o direito de não ser amaldiçoado, porque ele é portador da imagem divina, e a imagem divina não pode ser amaldiçoada. Então, a relação com Deus cria um panorama moral, cria uma geografia moral, ou melhor dizendo, uma topologia moral, é isso. Ela cria uma topologia moral. Uma vez que existe a relação com Deus, então existem coisas que têm valores diferentes, e tem algo que tem um valor especial, absoluto, intocável. Imagens divinas no mundo. E é por isso que o ser humano vale mais do que uma pedra. Por causa dessa relação. E sem essa relação e sem Deus, não há como justificar a ideia de que as pessoas têm valor e de que existem coisas que têm mais valor do que outras. Não há como construir um acordo e uma sincronia social em relação à moralidade. Como a gente vive esse problema hoje? Algumas coisas que para algumas pessoas têm um grande valor, para outras pessoas são lixo. E se você diverge profundamente sobre o que tem valor e o que não tem, você anda em direções diferentes, você não consegue caminhar junto. Mas o cristianismo compreendeu isso, na verdade isso vem lá do Antigo Testamento, desse ensino, do ensino dos profetas, e é por causa disso e do exemplo de Jesus, é que nós temos, por exemplo, pela primeira vez em toda a história, um homem dizer que o rico tem a obrigação de alimentar o pobre. Como assim? O primeiro homem que disse isso na história, que os ricos têm deveres em relação aos pobres, e que os pobres têm direitos em relação aos ricos, meramente por serem
pessoas feitas à imagem de Deus, foi São João Crisóstomo. Não foi nenhum comunista não, tá? Só para você não ficar preocupado. Foi São João Crisóstomo, um dos pais da igreja antiga. E ele tinha esse nome, eu falei mais cedo. Crisóstomo significa boca de ouro. E dizem que ele era um pregador inigualável. Era o São João Boca de Ouro. Então, o Boca de Ouro escreveu, falou isso, e ele falava isso na cara de imperador romano, que eles tinham deveres de cuidar dos pobres do império. Você acha que os romanos pensavam nisso? O mundo romano era um mundo da vontade de poder, era esse mundo. Mas por causa da cruz, esse mundo foi virado do avesso. E aí surgiu a obrigação, porque as pessoas foram feitas à imagem de Deus, então eu tenho deveres em relação às pessoas, elas têm que ser respeitadas, a vida tem que ser preservada. A mulher não é inferior ao homem. Vocês sabem que é por isso que aquela história dos casamentos arranjados, por exemplo, eu estava conversando outro dia isso com a Helena, acabou, foi assim. Casamento arranjado sempre foi a regra aí no mundo todo, obrigatório, a mulher não tinha escolha. Mas o cristianismo, a igreja, tomou das autoridades e dos chefes de família esse poder. E eles começaram a fazer casamentos secretos, baseados no consenso. E surgiu por obra da igreja antiga e igreja medieval. Se uma pessoa queria casar com a outra, o prefeito não concorda, o meu pai não concorda, o padre casava e depois a pessoa só ficava sabendo que o casamento foi feito. Então, o fim da exposição de crianças, né, muitos já ouviram falar disso também, que alguém não queria criança no Império Romano, era assim. Tinha casas que tinha até uma gavetinha, que você teve a criança, não queria ficar com a criança, você punha a criança na gavetinha e girava, era uma gavetinha giratória. E girava, e aí ela ficava do lado de fora da casa para alguém levar. E aí você voltava, colocava comida, água, quer dizer, você dava comida e água, né, no caso, não colocava. E aí botava a criança do lado de fora lá para ver se alguém levava. Às vezes alguém levava, às vezes algum bicho levava, qualquer coisa. Havia a prática de levar as crianças para o cima de montanhas, né, os romanos faziam isso. Quando não queria criança, levava em cima da montanha para alguém pegar ou para os lobos. E quem subia os morros para pegar as crianças? Os cristãos. Porque não podia fazer isso com as crianças, porque as crianças foram feitas à imagem de Deus. Então, o cristianismo introduziu uma revolução que levou muitos séculos até chegar nesse ponto, em que você tem uma declaração como essa e a participação do Cassim sobre isso, e o Charles Taylor, comentando essas questões, diz o seguinte: a afirmação dos direitos humanos universais representa um autêntico desenvolvimento do Evangelho. Correto. Correto. Eu não posso trazer a história toda aqui para vocês, né? Mas quem gosta do assunto, você pode pesquisar aí Nicholas Wolterstorff, Justice, Rights and Wrongs. Está lá a historiografia do conceito de direitos humanos. Isso é ponto pacífico. A origem é judaico-cristã. É um fato frequentemente sonegado, até mesmo em cursos de direito no Brasil. Sonegado. Mas a origem é judaico-cristã. Mas, irmãos, eu estou contando essa história toda porque eu quero dizer para vocês que a ideia de que o ser humano foi feito à imagem de Deus fez diferença no mundo e faz diferença ainda hoje. Faz muita diferença você olhar para o ser humano do seu lado e enxergar uma pessoa que tem uma vocação elevada dada por Deus, que veio de Deus e vai responder a Deus, e na qual você não pode tocar. Você não pode dispor do ser humano. Você não pode dispor dos seus filhos, porque eles são pessoinhas. Você não pode dispor, eles não estão no seu bolso. Tem muitos maridos que acham que as suas mulheres são posses
objetos. Não. A sua mulher não tem que concordar com você, ela não tem que fazer tudo o que você quer. A prioridade não é você. Isso se aplica a outras situações. Tem muitos cristãos que tratam empregados, seja no trabalho ou até dentro de casa, como se não fosse gente. Tem muito cristão que faz isso. Trata o seu empregado como se não fosse uma pessoa. Não pode. Não pode fazer isso. É por isso que o aborto é errado. Porque é uma pessoa. Todas as condições para surgir uma pessoa estão ali, ainda que em estado potencial. Não é a mesma coisa que uma pedra. É a mesma coisa o velho, o idoso. É por isso que não pode ter eutanásia. Porque nós não temos o poder de dispor, assim, da vida das pessoas. Não é possível isso. É por isso que direitos humanos não é só para humanos direitos. Tem muito crente que tem essas ideias pagãs por aí, anda carregando isso por aí, mas as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Por acaso aqui em Tiago diz que você não pode amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus, exceto o bandido. Né? Não falou isso aqui, eu não li isso aqui não, Tiago. Veja bem, eu não estou dizendo que a Bíblia não ensine, sim, que existe julgamento para os crimes dos homens, nós vamos falar disso já já. Mas até mesmo o julgamento e a punição de um criminoso tem que ter um rito, um procedimento. Ele tem que ser como dizem os anglófonos, né? Convicted. Ele tem que passar por um processo de compreensão do que aconteceu. Ele precisa, idealmente, possuir o fato de que ele é responsável pela punição que ele está recebendo. Porque ele não é um bicho, ele é uma pessoa. Uma pessoa. É por causa desse sentimento que quando alguém é atropelado e morre, as pessoas colocam um lençol e cobrem, né? É por causa da dignidade da pessoa humana. É por causa da dignidade da pessoa humana que a pornografia é pecado, que prostituição é pecado, que sexo sem você prometer dar a sua vida para o outro, ou seja, sem casamento, é pecado. É por isso. É porque você está lidando com pessoas, você não pode dispor das pessoas. Pessoas não são coisas que você usa. É por isso que o racismo é errado, porque você trata gente como se não fosse pessoa. Por causa da cor, é tudo a mesma coisa, é o mesmo problema. O grande problema do homem é que, não entendendo que o ser humano tem uma relação especial com Deus, ele trata o ser humano como coisa e dispõe do ser humano. E a gente não pode fazer isso. É por isso que, se eu entendo que eu devo bendizer a Deus, então eu preciso reconhecer o valor da imagem de Deus aonde eu a encontrar. Louvar a Deus, honrar a Deus, amar a Deus, me levará a honrar as pessoas. Não é por isso que são esses os dois maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento, a força e ao teu próximo. Por que são dois, irmãos? Não é porque Deus decidiu, numa reunião de condomínio celestial, que iam ser essas duas regras. É porque essa é a estrutura da realidade. É uma questão que está além da moral, é uma questão ontológica. O valor máximo vem de Deus, porque Ele é a fonte do ser. E o seu reflexo no mundo, que é o ser humano, partilha dessa glória, partilha desse valor. Por isso, sem crer na existência dessa realidade que é Deus, não é possível acreditar em dignidade da pessoa humana. E se você acredita na dignidade da pessoa humana com todo o seu coração, você que não crê em Deus, eu vou dizer, como está lá em Romanos 1, que você está suprimindo o conhecimento de Deus no seu coração. Porque cada vez que você olha para uma pessoa e você acha que pessoas têm valor e têm que ser respeitadas e amadas, o seu coração está gritando para você que Deus existe.
você está se entregando. Você acredita que tem valor e que existe o bem, existe o melhor, e que pessoas importam, e que pessoas não são coisas, porque lá no fundo você acha que existe uma ordem moral no universo, que existe uma seta que aponta para cima, para Deus. Então, é verdade, essa é a minha opinião e de muitos, que essa ideia de direitos humanos está aí suspensa no ar. É por isso que, com um pouco de informação histórica de qualidade, é muito irônico, por um lado, ver cristãos achando que direitos humanos é coisa de esquerda. Viagem na maionese. Ignorância. Crente no século XXI, você fez aí segundo grau, faculdade, você não tem perdão para essa ignorância. Obrigação sua saber disso. Vai estudar a história da igreja, se informar, devia saber. Tinha que saber. Então, em primeiro lugar, a gente não pode pensar isso, que isso é uma agenda ideológica, política e pronto. Basta se informar sobre a história e sobre a influência do cristianismo na formação dessa concepção. Então, isso é um ponto crucial. Mas tem outra questão aqui, muito irônica também. É você ver um monte de gente aí negando Deus e vindo falar para nós em direitos humanos. Me ajuda. Como se fosse possível raciocinar sobriamente sobre o que significam os direitos humanos, sem esse conceito suspenso no ar da dignidade humana, da sacralidade da vida humana. Por isso, essa é a posição de cristãos, particularmente cristãos conservadores que sabem sobre direitos humanos, de que qualquer interpretação dos direitos humanos que entre em conflito com a visão cristã de pessoa em comunidade não faz sentido. Não são direitos humanos de verdade, são excrescências, criadas por uma sociedade terapêutica, que quer que o indivíduo seja feliz a qualquer custo, às custas, inclusive, da comunidade. Mas, irmãos, essa não é a história toda. A gente leu o Salmo 8, lemos Gênesis, e é verdade. Da concepção de que o homem foi feito à imagem de Deus, nasceu a ideia de um valor especial do ser humano, de justificar isso assim. Mas o que significa ter imagem de Deus? Não é apenas ter um privilégio, é ter uma vocação. O homem recebeu essa imagem divina e foi posto no jardim, de acordo com Gênesis 2, para cultivar e guardar. É uma tarefa. Então, esse é um outro lado que muitas vezes é esquecido. É que a dignidade humana é uma dádiva, mas também é uma tarefa. O homem é digno por causa de uma relação especial com Deus, mas essa relação é vocacional. O homem recebeu a responsabilidade de representar Deus na criação. É dessa função representativa que emerge o seu valor especial. É uma dádiva, mas também é uma tarefa. E o problema é que, com o pecado, essa tarefa não pôde mais ser cumprida como Deus queria. Abre sua Bíblia em Romanos 8. A gente lê o Salmo 8. Romanos 8 é o trecho paralelo que esclarece o que Deus queria e o que Deus está fazendo agora. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, quando Paulo está falando aqui da glória, ele está falando da glória no rosto de Moisés, da glória no tabernáculo, da glória e honra que Deus deu ao homem quando o colocou como seu representante. Está lá no Salmo 8, de glória e honra o coroaste.
A glória não representa apenas uma refulgência, tá? O brilho do caráter de Cristo no rosto das pessoas. A glória tem a ver com um privilégio de governo e de representação. Esse é o ponto. O ser humano foi coroado. O ser humano é um rei sacerdote. Essa é a linguagem do Salmo 8. Ele foi coroado de glória e honra. Ele é um rei sacerdote representando Deus. Ser a imagem de Deus é ser um representante dos interesses de Deus no mundo. É ser um amigo de Deus que compreende a mente, os propósitos, o coração de Deus, e então representa Deus no mundo. Isso é ser a imagem de Deus. Então tem uma dimensão de função aí. Uma dimensão funcional. E o que acontece é que, se o ser humano foi posto como sacerdote do templo cósmico e ele se aliena de Deus, então esse templo perde o propósito. É como se fosse um automóvel num mundo sem pessoas. É um templo sem sacerdotes, sem culto, sem sacrifícios. A criação foi sujeita à inutilidade. E o que a criação está esperando? Está esperando que pessoas com a imagem de Deus retomem a função sacerdotal e o culto seja reiniciado. É disso que Paulo está falando em Romanos 8, quando ele diz que a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção e da inutilidade, quando a glória de Deus for revelada em nós. O processo de Deus de trazer Jesus e depois replicar a imagem de Jesus em nós é o processo de restaurar o sacerdócio cósmico para que o propósito do templo cósmico seja cumprido. Então vejam que ter a imagem de Deus não é só ter um privilégio, é ter uma tarefa. E do fato de que os homens não estão cumprindo essa tarefa, pelo contrário, estão profanando a imagem de Deus neles mesmos e profanando o templo da criação, o que a gente pode dizer? Como está aí, inclusive, lá, quem quiser depois fuçar, na página 197 do nosso devocionário. O ser humano se tornou indigno da sua dignidade. Isso é um vazio no discurso moderno de direitos humanos. Todo mundo quer falar da dignidade humana. Mas e a indignidade humana? Está aí na nossa cara. As pessoas não vivem à altura do que elas receberam. Esse é o caso que eu mencionei do criminoso. O criminoso foi feito à imagem de Deus, você tem que honrar a imagem de Deus nele. Mas ele se desonrou e desonrou essa imagem. Ele é indigno de carregar isso que ele carrega. Essa é a situação dos homens. Então, esse é um ponto cego enorme no discurso secular de direitos humanos. Por um lado, ele não tem como fundamentar a dignidade humana que ele gosta de afirmar. E, por outro lado, ele não sabe o que fazer com a indignidade humana que está aí na cara de todo mundo. Agora, irmãos, se ter a imagem de Deus é ter um destino e ter uma vocação, e a imagem é uma tarefa, a melhor contribuição que os cristãos poderiam dar na promoção da dignidade humana seria oferecer demonstrações do que é viver de acordo com esse privilégio. De fato, é assim que Jesus impulsionou esse movimento, que até hoje o mundo foi influenciado por ele. O modo como Jesus viveu mostrou tudo que um ser humano pode ser. O modo como Jesus viveu mostrou por que o homem tem uma dignidade. É porque o destino do ser humano é ser aquela pessoa maravilhosa que Jesus foi. E aí você entende de fato o valor da vida humana. E o valor dessa imagem de Deus. Olhando para Jesus, você vê que o valor é infinito. Mas você vê também quão grave é o pecado de tomar essa dádiva divina, como nós fazemos, e jogar isso na lama, vivendo vida de pecado e desrespeitando a criação, as outras pessoas e desonrando o nome de Deus. Então, junto com o privilégio, vem responsabilidades. Uma lagartixa não tem dignidade, mas também não tem deveres, né?
Não existem os deveres da lagartixa. O ser humano tem deveres infinitos porque tem valor infinito. É por isso que afirmar a dignidade humana, os cristãos precisam entender isso, significa afirmar que o juízo de Deus vem. Porque os homens estão profanando essa imagem o tempo inteiro. Cada pessoa incrédula que usa o discurso da dignidade humana para justificar uma vida de pecados, vai ter que prestar contas a Deus do que ela fez com essa imagem. Ela vai ter que prestar contas. E cada cristão precisa assumir essa responsabilidade. A imitação de Jesus é, em primeiro lugar, para a glória de Deus, mas, em segundo lugar, para sinalizar para os homens o que eles deveriam ser e não são, mas que eles podem ser por meio de Jesus. É isso que está aqui em Romanos. Os que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Isso significa, talvez você nunca tenha pensado nisso, que cristãos que vivem de modo digno do que eles receberam, também contribuem para o bem da raça humana inteira. A gente tem uma contribuição aqui para o movimento dos direitos humanos que ele não pode dar. É o que está lá em Efésios capítulo 4. Rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Direitos humanos dependem de afirmar a dignidade humana. E essa afirmação, por sua vez, depende de demonstrações do que é a dignidade humana. Mas a demonstração do que é a dignidade humana é o seguimento de Jesus, irmãos. O mundo de hoje, com toda a sua arrogância, continua precisando de Jesus, como sempre precisou. E nós temos uma vocação para cumprir. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos,